paz do Senhor Jesus, amados irmãos, bom dia. Mais uma vez estou aqui, o Senhor está me incomodando para trazer uma mensagem da sua palavra nesta manhã para a sua igreja. E eu quero trazer essa mensagem gloriosa que está escrita no livro de Marcos, do evangelista Marcos, capítulo 3, versículo 13 em diante. A eleição dos 12. A palavra de Deus nos diz assim: e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. E vieram a ele, e nomeou 12, para que estivessem com ele e os mandassem a pregar. E para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André, e a Felipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananeu, e a Judas Iscariote, que os traiu. Glória a Deus. Essa palavra, ela é gloriosa. Aqui no livro do evangelista Marcos, nós vamos ver que a palavra de Deus nos traz uma grande importância no chamado de cada um. Primeiro, a palavra diz assim, que Jesus subiu ao monte e chamou quem ele quis. Do meio dos que ele chamou, ele selecionou 12. 12 homens. Esses 12 homens significava, ao significado espiritual, as 12 tribos de Israel, né? Significa 12 tribos de Israel, 12 tronos, tudo que a Bíblia confirma. Então, o que significa isso? 12 apóstolos. Mas, em especial, 3 ele separou. E esses 3 foi Pedro, Tiago e João. E a Bíblia nos ensina que esses eram os 3 discípulos mais íntimos do Senhor. Íntimo em espírito e em verdade. Não íntimo porque ficava no colo do Senhor, não. Íntimo em espírito e verdade. Porque carnalmente nós podemos abrir a boca e dizer que nós temos intimidade com Deus. Mas as pessoas que têm intimidade com Deus, elas são diferenciadas. Os pregadores da palavra de Deus, os homens de Deus e mulheres de Deus nessa terra, que são chamados e selecionados por Jesus Cristo mesmo, para pregar o evangelho, eles são diferenciados. Sabe por quê? Porque Deus deu um título para cada um, de quem vai pregar o evangelho e que tem poder de expulsar os demônios e curar as enfermidades. Está bem claro que o apóstolo Marcos aqui, doutor Marcos, nos escreveu assim, né? Que é Pedro, Tiago e João. Ele lhes deu o nome de Boanerges, ou Boanerges, como você quiser falar, né? Que significa filhos do trovão. Se esse título ele deu a 3 homens selecionados entre os seus, porque ali havia todas as diversidades, 12 qualidades de seres humanos ali, mas 3 eram diferenciados. E a gente vai olhar. Pedro, Tiago e João foram os filhos que ganharam o título de filhos do trovão. E eles tinham o poder para curar as enfermidades e expulsar toda espécie de demônios. E aqui hoje eu quero falar para os irmãos. O que eu aprendo com essa palavra? O que vem entra no meu coração? Todos esses aqui foram chamados. Foram muitos os seus chamados. Escolhidos foram 12. Selecionados foram 3. Porque os outros, nós vamos ver, teve traidores, teve preguiçosos, teve vários tipos, incrédulo, teve incrédulo dentro do quadro dos 12. A gente vai ver, te conhece através da palavra das Escrituras Sagradas, a gente chega a esse
patamar. Então, o que eu quero te falar? Que Jesus está dizendo aqui, não critica, nem tenha inveja daqueles que têm fruto digno de arrependimento e quando sobe no altar, a igreja estremece e milagre acontece, porque Deus continua operando nessas qualidades na vida de quem tem intimidade com Deus de verdade. Não é pelo que fala, mas pelo que vive diante do Senhor nosso Deus. Pela sua própria intimidade individual com Deus. Então, o Senhor não mudou. E aqui nós aprendemos que esses três, Pedro, até a sombra de Pedro curava. Né, irmãos? João distribuiu um amor tão grande. Tiago, um conselho maravilhoso, uma advertência, uma doutrina. A doutrina de Tiago é maravilhosa. Na carta de Tiago, nós vamos ver que a doutrina dele é maravilhosa. É a única doutrina que nos traz a revelar tudo que nós podemos praticar, de bem ou de ruim. E João nos ensinou e tive um privilégio de nos mostrar o reino do céu com todas as escatologias que havia ainda. Porque eles eram muito especial, muito íntimo, em espírito e em verdade, do Senhor Jesus. E eu quero dizer, irmãos, continua crendo e não admira, nem tenha inveja, nem seja incrédulo como Tomé, que mesmo vendo Jesus não acreditou. Então dentro da igreja existe pessoas que todos os dias estão com a Bíblia na mão, mas que ainda duvida do poder de Deus, que ainda duvida das coisas que acontecem de quem fala em línguas estranhas, que as línguas estranhas são fachadas. Nem todas, irmão. Eu vou dizer para você, nem todas. Porque as árvores se conhecem pelo fruto. O irmão que tem intimidade com Deus, ele dá fruto digno de arrependimento. Essa é a marca. Então, por essa razão, hoje, eu estou aqui gravando essa palavra, levando essa palavra para a igreja do Senhor, para dentro da cúpula de Cristo, da igreja de Cristo nessa terra. É para mim e para você que lê a Bíblia, que tem o cajado que Deus te deu. Não te corrompe, não te deixa levar pelas vaidades, pelas concupiscências dessa carne. Tenha, busque, vamos buscar juntos, cada um a sua intimidade com Deus. Para que onde a gente levantar a mão, o Senhor possa operar. Onde a gente decidir falar alguma coisa, milagre aconteça, salvação aconteça. Que as nossas palavras sejam sim, sim, não, não. Dentro do teor, da essência da palavra de Jesus Cristo. Que nós possamos levar essa mensagem para uns e outros. Não olhando aos irmãos que você nem conhece, paga caro para colocar em cima da tribuna, você nem sabe quem é aquela pessoa que está na tribuna da tua igreja para pregar por tantos R$1.000. Em primeiro lugar, já está vendendo, fazendo comércio da obra de Deus. Porque a igreja sabe que todo servo precisa da ajuda de Deus. E a Bíblia diz que todo trabalhador é digno do seu salário, né? E aí, então a igreja sabe que é necessário que você leve essa ofertinha para ajudar o teu irmão que vai trazer a mensagem gloriosa da palavra de Deus. Não precisa ter um salário estipulado, um cachê. Está repreendido tudo que é cachê em nome de Jesus. E falo isso porque o meu chamado está em Ezequiel 2, versículo 1 até o 8. E eu não tenho medo de falar porque foi ali que Deus me chamou para ministrar essa palavra. Que hoje eu prego com toda a sinceridade, com toda a fé, com toda a convicção do que a verdade é esta. Prudência, fidelidade, santidade, esperança e fé. Para que todos nós possamos alcançar os reinos da glória. Fica com Deus, que Deus te abençoe, que Deus nos guarde, nos dá um dia abençoado. E fica com esse texto, que a partir de hoje você busque no Senhor, porque o Espírito Santo vai te ensinar muito mais disso que eu posso te ensinar. Ele vai esclarecer tudo no teu coração, para que você possa ser uma pessoa bem íntima do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos buscar mais e mais a presença de Deus e guardar em espírito e em verdade, não em aparência. Deus abençoe, fica com Deus. Amo vocês, que o Senhor nos abençoe debaixo das suas potentes mãos. Paz, paz, paz.